O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta primeira semana da Quaresma, vivendo este tempo de graça, tempo forte, tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de conversão, não é? E que passa rápido, viu? Já estamos na primeira semana, né? Terminando a primeira semana da Quaresma. O que a Quaresma já fez em mim, né? O que este tempo já fez em mim, quais os frutos que já posso colher, né? Veja, este é um tempo em que somos chamados a nos dedicar de forma mais intensa a uma vida de oração. E a liturgia da palavra de hoje nos traz este pilar, não é? Um dos pilares da Quaresma, que é a vida de oração. Quaresma é esse tempo privilegiado para a oração. Embora seja um tempo privilegiado, sabemos que a oração ela é necessária, fundamental na vida do cristão, né? Não há cristianismo sem oração. Não há relacionamento com Deus se não há oração. É por isso que na Quaresma temos este tempo para pararmos e pensarmos de uma forma melhor como está a minha vida de oração. Como eu tenho me relacionado com Deus. E aí nós vemos que a primeira leitura, nós temos aqui o livro de Esté. Esté, ela fazia parte do povo hebreu e Esté se casa com um rei que é pagão. Um rei que não era do povo hebreu. E em um determinado momento, este rei, ele decide, por orientação de alguns, a destruir o povo hebreu. O povo que Esté, a sua esposa, a rainha, fazia parte, não é? Mas Esté, quando vê o rei pronto para destruir o seu povo, ela decide-se em enfrentar o rei e defender o seu povo. Mas antes de ir, Esté faz algo fundamental, que é o que nós vimos exatamente na primeira leitura de hoje. Esté reza. Esté busca a Deus. Esté vai abrir um grande clamor a Deus e fazer essa oração lindíssima que nós vimos aqui na primeira leitura. Porque ela sabe que para enfrentar o que vai enfrentar, ela precisa estar com Deus.
sabe da importância da oração antes daquela ação, antes daquele combate. Porque é a oração que vai dar a força que ela precisa para o combate. E nós sabemos que nós também constantemente travamos combates, não é? Sabemos disso. Sabemos que existe um combate espiritual. E um combate que é travado constantemente. Por nós. E precisamos, meus irmãos, ter esta visão espiritual. E tendo esta visão espiritual deste combate, assim como Esther, também nos fortalecer para o combate aonde? Na oração. Na intimidade com Deus. Na busca de Deus. E aí dentro desta oração de Esther, deste clamor de Esther, nós vemos uma característica, duas características na verdade, importantes para a oração. Primeira delas, vai nos dizer o Evangelho, que Esther busca refúgio no Senhor. E aí diz assim, prostrou-se por terra. Esther, quando vai rezar, ela se prostra. E essa prostração de Esther diz da humildade. Uma característica importante para nós que rezamos. A humildade. Reconhecer quem é Deus e quem eu sou. Que eu não estou indo diante de qualquer um. Mas que quando eu rezo, meus irmãos, nós rezamos pedindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ao Espírito Santo Santificador, a Jesus Cristo, aquele que nos salvou, a este Deus Trino, que é capaz de todas as coisas. Esther tinha no seu coração esta certeza. Ela sabia que não estava indo diante de qualquer um. A oração não foi feita de qualquer maneira, mas reconhecendo-se quem ela era. Pequena, foi diante de um Deus grande, do Deus que tudo pode, pedir, clamar, por isso se prostrou, como sinal de humildade. Mas uma outra manifestação de Esther que mostra a sua humildade é o reconhecimento da necessidade. Esther poderia muito bem ter ido para o combate, enfrentar o rei, sem pedir a Deus. Mas ela teve consciência da sua necessidade. Ela sabia que precisava. Meu irmão, minha irmã, ter consciência da nossa necessidade é um sinal de humildade. Ter consciência que nós precisamos de Deus. Precisamos da força dEle. E quanto mais nós tomamos esta consciência, mais eu sou impulsionado para a oração. Muitas vezes nós não buscamos a oração como nós devíamos, porque somos autossuficientes. E achamos que damos conta de tudo. E muitas vezes esperamos, desculpa a expressão, quebrar a cara, né? Para ver que eu não dou conta, que não deu certo. Aí eu lembro de Deus. E volto para pedir ajuda. Reconhecer que nós precisamos. Não somos nada se não é a mão de Deus a nos guiar, a nos conduzir, a nos sustentar. Se não é este Deus que nos criou, mas que nos sustenta o nosso ser, senão nada seríamos. E precisamos reconhecer isso, meus irmãos.
O tempo da quaresma é um tempo propício também para isso. Reconhecer que somos pó. Como que começa a quaresma? Qual a celebração que marca o início da quaresma? Quarta-feira de cinzas, né? Para quê? Nos ajudar a reconhecer que somos pó. Não somos nada. Necessitamos de Deus. Como Esther, precisamos nos prostrar diante da majestade do Senhor. Mas a leitura vai nos dizer ainda que ela se prostrou por terra desde a manhã até ao anoitecer. O que Esther nos ensina aqui? Qual é uma outra característica importante da oração que este clamor de Esther nos ensina? A oração precisa ser perseverante. Desde a manhã até o anoitecer, Esther estava clamando e pedindo, insistindo com Deus, não desistindo daquilo que ela tinha consciência que precisava. A consciência que ela tinha da necessidade de Deus fez com que ela perseverasse na oração, continuasse na oração, clamasse. Quantos de nós desistimos? Quantos de nós, por conta de diversas situações, porque não está acontecendo como eu quero, porque está demorando, eu desisto? Eu paro de pedir, eu paro de rezar, eu paro de insistir com Deus. E não podemos, irmãos. A nossa oração também precisa ser perseverante, insistente. Bater até que seja aberto. E se não abriu ainda é porque não estava na hora. Continuemos batendo, sem desistir. Há outro fator que impulsionou essa insistência de Esther. E na própria leitura ela vai dizer. Há uma outra realidade que Esther nos diz aqui, na leitura, que fez com que ela perseverasse. Veja, lá no versículo 17 diz assim, dentro da oração de Esther, né? Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados, que tu libertas até o fim todos os que te são caros, aqueles que são preciosos, Senhor, aqueles que são importantes para ti, aqueles que têm valor. Esther sabia do valor que ela tinha perante Deus. Esther sabia do amor de Deus por ela, por seu povo. E é por isso que ela perseverou, porque ela sabia a quem ela estava clamando. Era um Deus que a amava, que amava os seus. Meus irmãos, será que quando nós rezamos consciente que nós estamos pedindo a um Deus que nos ama, que nos tem como pessoas caras, importantes e preciosas para Ele? Porque isso muda a nossa oração, isso muda a nossa disposição, isso muda a nossa paciência diante daquilo que nós pedimos. Será que quando nós intercedemos por alguém, e certamente tem muitos aqui que nos acompanham em casa, que reza por alguém, seja alguém da sua família, seja o esposo, a esposa, seja o filho. Quando você reza por essa pessoa, você tem consciência que esta pessoa que você está rezando é cara ao coração de Deus? Que essa pessoa é importante para Deus, que Deus a ama, e mais do que você mesmo que está rezando por ela? Porque se tomamos esta consciência, a nossa oração permanece
perseverante e insistente, porque nós sabemos a quem nós estamos pedindo. Aquele que nos ama, aquele que ama as pessoas que nós estamos intercedendo por ela. Veja, por ter consciência deste amor, por saber deste amor de Deus, isso se torna a base e o motivo pelo qual Esther insiste e permanece insistindo com Deus na sua oração. Temos desistido daquilo que nós buscamos? Temos nos chateado com Deus? Temos nos revoltado com Deus? Ou temos confiado no amor dEle? Naquilo que Ele tem para dar? E aí veja, meus irmãos, o Evangelho. Nós temos aqui no Evangelho de São Mateus, já concluindo o Sermão da Montanha. Jesus já está concluindo toda aquela orientação que Ele deu no Sermão da Montanha. E aqui no capítulo 7, a partir do versículo 7, Ele vai falar da importância da oração. E Jesus fala da importância da oração nos trazendo palavras de ordem. Padre Jonas Abib, Monsenhor, ele nos ensinou em um livrinho que talvez você conheça, a Bíblia no meu dia a dia, depois a Bíblia foi escrita para você, um método de leitura da Bíblia que nos ajuda a tirar palavras de ordem que Deus dá para nós. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem diversas palavras de ordem que Deus nos dá. E aqui, para falar da importância da oração, Jesus vai dar palavras de ordem. Quando Ele diz, veja, pedi, é necessário pedir, peça, palavra de ordem. Procurai, batei. Precisamos pedir, precisamos insistir, precisamos procurar, meus irmãos. Aquele que nos ama, aquele que sabe o que nós estamos vivendo e passando, é Ele que nos diz, peça, procure, bata, não desista, continue. Mas nós vamos aprender também que essas palavras de ordem, a maioria das vezes, vêm seguidas de promessas. E no Evangelho está exatamente assim. Pedi e vos será dado. Promessa de Deus. Peça que vos será dado. E quem nos promete é Deus. É Ele que nos promete. Veja, batei e a porta vos será aberta. Ordem de Deus, batei na porta. A porta está fechada. Você precisa que as portas se abram para alguma situação, bata nesta porta. Peça a Deus e a porta irá se abrir. Continua o Evangelho. Procurai e achareis. Veja, ordem de Deus, mas ordem de Deus seguida de promessa. E para aqueles que cumprem esta ordem, tenham uma certeza: a promessa virá. A promessa virá. E aí depois, uma segunda parte aqui do Evangelho, Jesus vai nos ensinar
a confiar naquilo que nós pedimos, a acreditar naquilo que eu estou pedindo, a pedir com fé, a clamar com fé. Quando ouvimos aqui uma segunda parte, que ele vai dizer assim, quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede pão? Jesus aqui está comparando, a relação de pai e filho. Nós sabemos que sempre que Deus quer comparar o amor dele por nós, ele usa o amor dos pais, não é? Da mãe. Porque sabemos que é um amor forte. É ou não é verdade? E aqui ele traz mais uma vez esta comparação. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Continua. Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? E aí Jesus conclui assim, ora, se vós que sois maus, se nós que somos maus, se nós que trazemos em nós uma concupiscência do pecado, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja, meus irmãos, se nós não somos, sendo maus, não somos capazes de dar coisas ruins para os filhos que pedem, qual a mãe e o pai aqui que é capaz disso? Quanto mais Deus, que é bom, que é Deus, nos dará coisas boas se pedirmos. Agora aqui tem uma observação importante. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas àqueles que pedirem. Dará coisas o quê? Boas. O que nós temos pedido para Deus? O que nós temos clamado a Deus? É coisa boa? E mais, irmãos, nem tudo o que é mal vem com cara de mal. Há coisas más fantasiadas de boas. Há coisas ruins que não vão nos fazer bem, que aparentemente são boas. Será que o que eu estou pedindo, de fato é bom? De fato é para o meu bem? Ou por trás daquilo, há algo ruim? Por isso aqui o Evangelho nos ensina a confiar. Por que a minha e a sua oração precisa ser uma oração humilde, perseverante e confiante? Porque quando nós confiamos naquele em que nós estamos pedindo, quando nós temos essa consciência que Esté tinha do amor de Deus por nós, gera em nós uma confiança. E esta confiança faz com que nós rezemos e coloquemos na mão de Deus assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Tu sabes o que é melhor para mim. Tu, melhor do que eu, Senhor, sabes o que é melhor para mim. Tu, melhor do que eu, Senhor, sabes o que é melhor para a minha família. Tu, melhor do que eu, Senhor, sabes o que é melhor para os meus filhos. Então nós pedimos, sim, nós pedimos porque não sabemos se aquilo é o melhor, então pedimos e devemos pedir, sim. Mas a oração que confia pede e deixa nas mãos de Deus.
Se for bom, meus irmãos, se aquilo que nós pedimos é para a minha salvação, é para a minha conversão, é para a salvação dos meus, é para a conversão dos meus, não duvide, Deus te dará. Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso, uma oração que confia. Eu peço, Senhor, eu creio que vai ser bom, mas será que de fato vai ser bom? Ou eu confio e deixo nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele sabe o que é bom para mim. Mas, padre, eu estou pedindo para passar num concurso, já tem tempo. Será que um concurso não vai ser bom para alguém? Não estou dizendo aqui que você está rezando, não vai passar, viu? Mas se esse concurso for ajudar na tua salvação, se este emprego for ajudar na tua conversão, no teu caminho de santidade, ir para o céu, ótimo. Mas Deus sabe. Ele sabe. Ele que conhece todas as coisas. Senhor, cura. Agora, padre, não tem jeito. Como que pedir a cura de uma pessoa não vai servir, não é uma coisa boa? O que Deus quer fazer com aquela enfermidade na vida daquela pessoa, meu irmão, minha irmã? O que Deus está permitindo com aquela enfermidade na vida daquela pessoa? Será que não está sendo a salvação da alma dela? E da nossa também? Veja, o olhar de Deus não é o nosso. Deus vê além, Ele sabe muito mais. É por isso que quando nós pedimos confiantes, a nossa oração é aquela que persevera. Que mesmo quando as coisas não vêm, eu creio que virá quando for da vontade de Deus. E quando for o melhor para mim, para o outro, para aquele que eu estou rezando. E se não veio ainda, é porque é um tempo necessário de ser vivido. Agora muitas vezes nos revoltamos, nos desesperamos, abandonamos a igreja, abandonamos Deus e não colhemos o fruto daquele tempo. E não buscamos entender o porquê que eu estou passando por aquilo. Por que Deus me permite continuar naquela situação se eu estou pedindo tanto, Senhor? O que essa situação vai te ajudar, meu irmão e minha irmã? Será que essa situação não é a ponte que vai te levar para a salvação? Para a vida eterna? Para estar ao lado de Deus para sempre? Confiemos, acreditemos. Nós não pedimos para qualquer um, nós pedimos para quem nos ama, nós pedimos para quem quer o nosso bem. Às vezes nós criamos um complô, né? Como se Deus fosse o nosso inimigo. Deus não é teu inimigo, meu irmão. Pelo contrário, Ele é o primeiro interessado na tua felicidade, na tua alegria, na tua realização. É o primeiro. Ama os teus mais do que você mesmo. Você ama aqueles que você tem rezado por eles? Você ama os teus filhos, ama o teu esposo, ama aquela pessoa que você tem rezado? Ama os teus amigos que você tem intercedido por ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama mais. Está mais interessado que você na cura, na libertação, no emprego, na conversão, na libertação das drogas. Confiemos no que nós estamos pedindo. Confiemos na nossa oração.
Deixemos que Deus seja Deus de nossas vidas. E façamos como a rainha Esther. A nós, meus irmãos, cabe nos prostrar diante de Deus. Se prostra quem o reconhece como Deus. Se prostra quem se reconhece pequeno. Se prostra quem coloca tudo nas mãos dele, porque confia naquele que está depositando. O que você tem pedido para Deus? Qual tem sido a sua oração? Quem tem rezado aqui na madrugada com o Frei Gilson? Que bênção, não é? O que você tem pedido lá na madrugada, no Santo Rosário? Deus sabe. Não desista. Coloca a mão no seu coração. E diga: Senhor, eu não vou desistir. Porque eu creio no teu amor. Porque eu acredito, Senhor, que muito mais que eu é um desejo teu. Por isso, Senhor, eu irei perseverar. Eu irei continuar. Eu irei clamar. Eu irei insistir. Porque eu creio naquele que eu estou pedindo. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Faça a sua oração aí. Vá dizendo para o Senhor que você confia. Vá dizendo a Ele que você acredita. Que você não quer desistir dos seus, desistir da sua família. Por mais difícil que seja, diga a Ele: Senhor, se o Senhor não desiste, eu também não vou desistir. Eu quero insistir, eu quero perseverar, eu quero continuar. Dai-me forças para isso, ajuda-me a não desistir, a continuar, a perseverar. Peça, meu irmão. Insista com Deus. Peça que Ele te dê a graça necessária para que você continue perseverando, clamando, insistindo, como quem confia nesse amor que nos é revelado. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar. E Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Vá dizendo para o Senhor que você confia, que você acredita. Vá soltando a tua voz agora, meu irmão e minha irmã. Senhor, nós confiamos, nós cremos, acreditamos, Senhor. E hoje dai-nos a graça de retomar a nossa esperança, de retomar a nossa vida de oração, a nossa vida contigo, a nossa vida de intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos a não desistir, Senhor. Ajuda-nos a esperar, a confiar que o Senhor tem o melhor. Ajuda-nos a fazer uma experiência com Teu amor.
uma experiência suficiente, Senhor, que gere em mim e no meu coração uma oração confiante, uma oração que se abandona, que se entrega em Teus braços, confiando sempre em Ti. Dai-nos a graça, Senhor. E vai soltando a Tua voz, reza agora, bata agora, insista, vá rezando, vá pedindo a graça de Deus. Deixe que o Senhor vá visitando o teu coração. Deixe que Ele vá renovando a tua esperança. Você que havia desistido, deixe que Ele faça com que você retome novamente esta intenção. A oração por esta pessoa. Corações que estavam desanimados, entristecidos, afastados de Deus. Volte, meu irmão. Volte através da oração. Permita que a oração te aproxime de Deus e te mostre que Ele é Deus, que Ele não te abandonou. Sentimentos de abandono, Ele não te abandonou. Você que tinha uma vida na igreja perseverante, sempre cresceu na igreja servindo em pastorais e trazia este sentimento de abandono, como se depois de tudo que você fez, Deus não olhasse para você. Errado, meu irmão. Deus nunca tirou o olho, nunca tirou o olhar de você. Sinta agora esta presença. Confie, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento. E cante proclamando isso. Ele te vê, Ele não é indiferente ao que você vive. Está contigo, Senhor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Pra você mesmo, Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende, Deus me entende, quer me envolver de amor, quer me envolver de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.